detalhado. Eu acho que é um livro muito importante para a gente entender e auxiliar nesse processo de estudo, né? Essa parte que você estava colocando aí. O primeiro capítulo, ele traz muito detalhado todo esse processo da construção. Tanto os documentos de Kardec, como também esses documentos de Chico, que o filho do Chico dá ao homem da justiça, que era um amigo de Paulo, que Paulo pede para fazer esse intermédio, para entregar esse documento. Então, é muito interessante essa... No Autonomia, você tem esses dados todos, mas eu vou lembrar vocês que o nosso objetivo eu fiz questão de resolver isso logo na primeira reunião, para a gente tirar isso da frente. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é estudar o que nós perdemos da Gênese. Então, é estudar a Gênese, é compreender melhor o Espiritismo, recuperando o que a gente foi tirado da Gênese. Entendeu? Então, eu fiz questão de... Esse é um ponto que no outro grupo apareceu, e eu sei que as pessoas têm, como eu tive essa dúvida. Eu fiquei meses estudando até compreender tudo que tinha acontecido, né? E com o livro Autonomia eu pude ver detalhadamente, logo no primeiro capítulo ele já entra nesse assunto. O Autonomia é subsídio nosso aqui, não só por isso, mas por coisas mais importantes que vêm à frente, né? Assim, basicamente. Então esse é o objetivo. Alguém tem mais alguma questão sobre essa da adulteração, por enquanto? Alguma coisa? Por que a FEB continua usando a 5ª edição? Porque ela acha que não houve adulteração? Ela alega que não houve, mas ela não tem fato nenhum que comprove. Ela continua argumentando. A argumentação existia até 2018. Quando a Simone Privato trouxe os fatos, contra fatos não há argumentos. E não tem fato nenhum. Ela continua usando os mesmos argumentos de antes. Basicamente é isso. E aí ela não aceita isso. A única coisa mas divulgou uma nota, né? Ela divulgou uma nota dizendo que para contemplar, como assim? Para contemplar todos, estamos editando também a edição original, né? A primeira edição. Mas não dá o braço a torcer de que foi feita uma adulteração. A única coisa que eles falam que no dia do lançamento do livro da Autonomia, dentro do estatuto da FEB, existia, né, a questão de que era se estudado as obras de Rustang. Então, no dia que o Paulo lançou o livro Autonomia aqui, né, na Federação Espírita André Luiz em Santana, o presidente da USE estava presente e ele falou que naquele dia, né, tinha sido feita uma votação na Federação Espírita Brasileira e que eles estariam tirando o Rustang dos seus estudos, né? Mas tirar é um grande passo, né? Porque isso já havia sido tentado por outras pessoas antes. É um grande passo, mas a importância desse resgate do espiritismo é tirar das ideias do movimento espírita a doutrina de Rustang, porque ela é totalmente oposta ao que o Kardec trabalhou a vida inteira, né? E a todo momento na Gênese, a gente vai ver Kardec trazendo a importância do ensino coletivo, trazendo a importância da gente entender o que o espírito fala apenas como uma opinião pessoal e não como um princípio doutrinário, que existiu todo um método científico para que aquilo se tornasse um princípio, um fundamento espírita, né? E Rustang, ele faz um movimento ao contrário. Mas muitas vezes a gente ouve comentários e ensinamentos que são rustanguistas sem ter assim, quem falou isso foi Rustang. Mas lá no fundo, né, a gente percebe... ele não está falando um princípio espírita, e sim um princípio rustanguista, que fica ali, porque muitos anos estudando, né? Isso. Esse tipo de fundamento, de doutrina. Então, tá ali. Eu não sei quem foi, acho que foi a Tânia que perguntou da questão do Lemarie. Foi você, Tânia? Foi a Mônica, desculpa. O Lemarie, quando Kardec faleceu, quem assumiu a Revista Espírita foi o Delians. Mas, com as questões que houve da guerra, o Delians, ele pede
a renúncia dele, a saída dele no dia 27 de junho de 1871, no livro da Simone Privato, na página 146, está lá. Ele apresenta a renúncia, não somente como secretário-gerente da Revista Espírita, mas também como membro administrador da instituição. E ali está a carta dele, direcionada à Revista Espírita, né? E depois, quem assume o Lemarri? Logo quando ele assume, ele coloca o cargo dele dentro da Revista Espírita e da Sociedade Anônima remunerado. E mais para frente, ele vai ser preso, porque ele, junto com outro, ele mais dois, também tem essa história no livro da Simone e também no Autonomia, o Paulo vai trazer. Então, eles foram presos, né, num processo que chamava o processo dos espíritas, aonde denegriu totalmente o movimento espírita na França, né? Tudo que Kardec tinha trabalhado anos, ele, com essas falsificações, né? Então, como que ele falsificava? Ele ia lá, incentivava na Revista Espírita que as pessoas fossem procurar esse indivíduo, era tirada uma foto, por exemplo, uma foto minha, e aqui atrás na foto aparecia a imagem do meu pai desencarnado em espírito e uma mensagem. E eles fizeram isso, inclusive, com a foto que ele tirou da Amélie Boudet e Kardec ao fundo, né? Com uma mensagem extremamente absurda. Kardec jamais escreveria aquilo com a sua lucidez, né? Com a sua lógica, com a sua razão. E aí, quando ele foi condenado, né, mesmo ele sendo condenado em 1876, como ele detinha, né, a maioria das ações, ele tinha procurações, né, dos membros. Depois que ele saiu da cadeia, ele continuou presidindo a Sociedade Anônima, né, que é essa mensagem também que o Satiro falou, Kardec avisando Leon Denis, Gabriel Delany, Amélie Boudet, Albert Fropo, de que havia se perdido o objetivo da Revista Espírita. E aqui na obra da Simone, ela vai relatar não somente essa questão, né, desse processo dos espíritas, mas ela coloca, né, que todo aquele dinheiro que era destinado a divulgar o espiritismo, com a venda dos livros dos médiuns e dos espíritos, foram gastos no processo, né? Então, houve um desvio muito grande. E essa questão dele ter a posse, ele era muito próximo a Guérin, que era um discípulo de Rustang, que herdou a fortuna de Rustang. Então, conforme a gente vai lendo, né, aprofundando nos documentos, o Guérin, ele compra praticamente a sociedade, né, a sociedade espírita, em troca de um lugar que um terreno, né, uma propriedade que ficou em posse do Lemarri. Então, são muitos desvios, muita coisa para a gente estudar, né? Mas acho que é um estudo que demanda tempo, né? E acho que o objetivo nosso é estudar mais a Gênese, que é o que importa para nós, o que foi retirado, por que foi retirado, com que objetivo isso foi retirado, o que isso foi. A história ela é sempre importante, né, Juliana? Sim. Porque a gente simplesmente sentar e estudar é até relativamente fácil, né? Agora, essa questão histórica mostra um porquê também, né? E motiva a gente a estudar. A gente vê que no Brasil temos problemas na FEB, que se agora ser a representante dos espíritas no Brasil, né? E a gente vê quantos problemas eles têm lá dentro, né? E quantos problemas as pessoas levam ao movimento espírita, né, abraçadas com essa teoria,
em tese, né? Então, acho que a gente precisa ver um pouquinho do histórico, especialmente, como o Sátiro falou, hoje, que é o início, né? A gente tem que ter esse histórico no nosso iniciar. Você não tem esse entendimento, você não tem esse entendimento, eu escuto algum palestrante falando e aí eu falo assim, puxa, isso está em algum lugar de Kardec que eu não li. E eu aceito aquilo como um princípio espírita. Então, quando que eu vou ter propriedade para falar e questionar, seja ele um palestrante, seja ele um espírita famoso, ou seja ele meu amigo ali numa conversa? Quando eu estudo, olha, vamos ler ali o que Kardec fala. Em tal obra, em tal lugar, em tal trecho, ele traz essa e essa hipótese. Porque aqui no próprio livro, quando a gente começar a ler, né, a parte que Kardec escreveu, a apresentação, ele deixa claro, né, que quais são os princípios espíritas e aquilo que não é um princípio espírita, ele vai colocar como uma hipótese. Então, em vários momentos na Gênese, principalmente na parte do instinto, da inteligência, no capítulo 3, ele vai trazer várias hipóteses do instinto, da origem do instinto, se isso está ligado à alma, enfim, várias hipóteses. E aí, ele deixa claro, são hipóteses, não são princípios espíritas, assim como na questão do corpo fluídico do Cristo, né? Na questão que tem atrás de Rustang e a questão do corpo físico, o que aconteceu com o corpo, né? Ele responde, segundo o Espiritismo, a questão se Cristo foi um agênere ou não, que é o que Rustang afirma, né? Que Cristo foi um agênere. E aí, na parte do sumiço do corpo físico, ele coloca como uma hipótese, porque os espíritos não confirmaram se o corpo foi roubado, se foi uma materialização. Então, ele coloca como hipótese. Então, é isso, logo nessa introdução aqui dele, né? A gente já vai... Ele fecha a introdução pontuando isso. A importância da gente perceber quando é uma hipótese e quando é um princípio espírita já trabalhado na revista, né? Estudado e fundamentado na opinião da coletividade dos espíritos. Certo. Aí a gente já começou a falar um pouco sobre o estudo da Gênese, né? Ela citou um ponto, a Juliana, que é bom a gente lembrar aqui, que é o seguinte. Deixa eu admitir a Deise, que ela saiu e está entrando de novo. Pronto. No nosso estudo da Gênese, na própria Gênese e em toda a obra de Kardec, Kardec faz um aprendizado dele mesmo, que é circular. Então, tem coisas que ele apresenta lá no Livro dos Espíritos, entendeu? E que ele vem, e aqui na Gênese, ele complementa isso. Ele especifica. Ele sai de uma hipótese e vai para alguma coisa que descobriu que os Espíritos ensinaram, até porque você tem que lembrar que você está falando de 12, 13 anos, 12 anos aí, de conhecimento, de ciência que surgiu nessa época toda. A própria ciência do homem evoluiu, o entendimento dele, aí os espíritos conseguiram passar mais informações para a gente, né? Para que a gente entendesse. E na própria Gênese, existem situações onde no começo da Gênese ele fala uma parte do negócio, uma parte do assunto, do conceito, e lá no final ele retoma esse conceito e complementa ele e finaliza. Entendeu? Que é inclusive a nossa proposta de estudar, passa por isso, tem que passar. Porque a gente pode chegar lá na frente e ver um conceito que a gente já viu antes, mas não estava tão completo. A gente pode ter que voltar, dar uma olhada, por isso que a gente também fez o estudo da mesma maneira. Entendeu? Permitindo que a gente guarde essas informações, que a gente tenha um vídeo, inclusive, gravado, tenha qual era a referência bibliográfica, quais eram os materiais que a gente usou, etc., para que a gente possa recuperar aquela aula lá de trás que foi sobre esse tema, nesse capítulo. Entendeu? Então, isso aí já é. Então, o nosso objetivo, acho que a gente tem mais alguma outra grande dúvida, alguma dúvida sobre a adulteração? Que a gente já está... Não, né? Tânia, tem que tirar o...
tirar Só te perguntando, alguém tem ideia de quem seja esse homem da justiça? Sim, ele tem um nome, eu não lembro, não. Ele tem um nome. O homem da justiça é essa pessoa que estava na reunião da FEAL. Sim, mas não... Conheci o filho do Canuto. Né? Acho que foi... Mas não sabemos quem é. Tem um nome, eu não sei, eu não lembro. Na autonomia está escrito o nome dele. Tá, eu vou ler a semana que vem tudo. Entendeu? Obrigada. Eu lembro, tá? E daí foi entregue, assim, tem essas historinhas, assim, esses fatos, né, que o Paulo nos trouxe, que ele participou. Ele não está contando, ele participou. Por isso que ele está, de certa maneira, entendeu? Né? Tem esse tipo de coisa. Então, assim, vamos agora, então, à segunda parte que eu falei. Uma era tirar essas dúvidas todas para a gente sair tranquilo, que eu, pelo menos, enquanto eu não consegui resolver isso, eu fiquei em dúvida. Eu tenho que estudar ou não tenho que estudar? Exatamente por quê? O porquê nós já falamos, né? Que tem muito a ver com toda essa questão da moral autônoma, que a gente conversou, né? Conversou com o Paulo lá atrás, na palestra. Ou seja, tem a ver com essa moral que foi retirada da Gênesis e foi colocada como a moral, foi colocado no lugar conceitos da moral heterônoma, que é a moral que todas as religiões utilizam. É nesse ponto que a gente tem que ficar ligado, entendeu? Assim, meu depoimento, assim, na medida que eu estudo isso, eu começo a ver vários discursos de várias pessoas, de várias coisas, de livros, e começo a duvidar de certas coisas, entendeu? Que a pessoa está dizendo, porque a lógica não casa com a moral autônoma. E aí, realmente, os nossos conceitos são completamente transformados em muita coisa que a gente acreditava antes. Mas, Satiro, eu acho assim, acho um pouco radical, né? A gente pensar que se nós não estudamos essa Gênese, a gente então perdeu muito do Espiritismo. Eu acho que não é, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque as demais obras, né? Se a gente estudou as demais obras, se nós já estudamos a Revista Espírita, né? Essa noção de que há uma diferença entre a moral apresentada pela doutrina espírita e a moral apresentada pelas tradições religiosas, ela é diferente. Então, quando a gente vai no centro espírita e assiste algumas palestras onde praticamente eles põem medo na gente, né? A gente já vê que a pessoa tem uma tradição católica e quando ela lê os livros espíritas, especialmente os livros da codificação, ela lê com o olhar que ela trouxe, né? Com as lentes dela. Mas aqueles que nasceram na doutrina espírita, que estudaram com Kardec, e aqui eu faço um apelo para as questões de quem estudou em apostila, que também tem esse problema. Justamente. Aqueles que nasceram na doutrina espírita não tiveram contato com outras religiões, outras tradições, que estudaram Kardec na origem, isso fica, e estudaram toda a codificação, inclusive a Revista Espírita, tem essa noção de que a moral é diferente, né? Então, a gente não pode ser tão radical. Se você não estudou a Gênese na sua origem, você então não entende nada da moral espírita. Eu acho que é um pouco radical. Eu não disse isso. Eu disse que, primeiro, eu disse na minha opinião, o meu relato do que eu senti. Entendeu? Eu não tinha conseguido. A Gênese que eu estudei foi a Gênese da Constituição. Ela estava muito confusa. Eu não estudei toda a Revista Espírita. Vou começando a estudar agora. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, sim, tem uma substituição muito grande. O tal do rustanguismo, na verdade, traz de volta essa moral heterônoma. E isso, particularmente no Brasil, é muito forte. Você não pode esquecer disso. Você vai encontrar o rustanguismo em vários lugares, com essa moral heterônoma substituindo a parte de Kardec. A gente fez um estudo com o Paulo semana passada, onde ele mostrou trechos de tradução do Livro dos Espíritos, que são os livros que são editados, onde o item está completamente confuso, ou puxa para a heteronomia. E você tem uma outra tradução que está fidedigna com o francês, que é uma moral autônoma. Toda tradução, Satiro, eu acho então, que assim, não. vale toda tradução, seja ela feita por quem for,
Isso é um estudo dentro da literatura, né? Não, Toda vez que é feita uma tradução, há um envolvimento do tradutor. Então, não existe uma tradução perfeita. A gente tem que sempre lembrar Não é isso que eu estou te dizendo. Então, a gente precisa passar um material para você olhar, que o Paulo nos passou estudar. Aí você dá uma olhada, foram 2 na Gênese. O meu medo é só a gente sair da FEB e entrar em outro autor, entendeu? Não, bem, eu não então, eu não sou FEB ou não FEB, deixa eu admitir a Márcia. Nós não somos aqui nem FEB nem não FEB. Isso. Eu acho que a gente tem que fazer um convite ao estudo da doutrina espírita. Nós estamos estudando Allan Kardec. Então, nós estamos com a Gênese original, olhando para ela. Só que as pessoas têm essa dúvida, Mônica. Não dá para não falar. E as pessoas aqui estavam perguntando. Eu não estou dando cargas à tinta em cima de rustanguismo, FEB. Não vou mais tocar nesse assunto. Não é meu objetivo. Tá? Eu também não tenho lá meus... Eu também tenho meus problemas com a FEB. Já fiz pesquisa quanto a isso. Só que quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente tem que ter todo o global, né? Toda a revista espírita. Exatamente. Então, e não ficar só em cima da Gênese, e todo tradutor vai ter uma colaboração sua na tradução. A gente não pode perder isso de... O fato que eu estou te narrando é um pouco mais complexo que isso. Inclusive, na minha impressão, acho que na da Juliana também, que a gente fez o estudo, está claro que a tradução foi guiada para confundir com troca de palavras e coisas erradas. Isso estou falando do Livro dos Espíritos. Isso é uma coisa que o Paulo trouxe no nosso material que o Paulo trouxe fechado, porque a gente tem um grupo, né, que a gente estuda. Na verdade, esse é um grupo que eu estudo já há 3 anos. Então, primeiro nós lemos Mesmer, porque a gente queria entender se Kardec diz que espiritismo e magnetismo são ciências gêmeas, que uma não pode caminhar sem a outra, está escrito na Revista Espírita, né? Então, eu queria entender o que é o magnetismo animal, porque isso também existe um conflito dentro do movimento espírita, ou de quem estuda a questão de fluido vital, princípio vital, e como uma substância que sai de mim e vai para o outro, tá? Então, eu fui estudar Mesmer, né? Porque lá está a tradução da obra dele, do francês para o português. E daí nós montamos um grupo de estudo que é o Autonomia. Então, toda semana é um grupo fechado, é bem diferente da didática aqui, porque lá a gente estuda linha por linha, página por página e vai debatendo. E aí o Paulo trouxe essa questão do estudo, né? De pontuar para o grupo, porque o grupo já tem um outro entendimento, né? Ou já está estudando há muito tempo. Por exemplo, lá todo mundo já estudou as adulterações da Gênese, já estudou o que a gente vem estudando a Gênese desde 2018. Então, o que eu percebo no estudo da Gênese? Quais são as pontuações que as pessoas falam para mim? Juliana, eu nunca entendi a Gênese. E tem pessoas que mesmo estudando, porque eu tenho 3 grupos de estudo da Gênese, nem contando com esse. Então, cada grupo tem o seu perfil, tem o seu entendimento. Então, às vezes, o que eu percebo, a Gênese, ela é um livro mais difícil, porque ele vai falar das questões científicas, uma parte. E a gente, geralmente, no nosso cotidiano, não estuda física, química, né? A biologia dos seres humanos, a questão da teoria de Darwin. Então, às vezes, é complexo para a gente estudar, porque o ser humano é complexo. Então, o que eu percebo é que, às vezes, principalmente quando entra nessa parte mais científica, o capítulo da oranografia geral, então, que ele vai falar das leis, das forças que regem o universo, quando você pega a Revista Espírita, salvo engano, não sei se é 62 e 63 ou 63 e 64, que tem as psicografias do Galileu. Então, do mesmo jeito que está na revista, está na Gênese, né? Então, nesta parte está exatamente fidedigna, e aí Kardec vai complementando. E aí é lá na Gênese, na parte que foi adulterada, na página 138, que ele vai dar a resposta do princípio
né, vital, lá no capítulo 10, e ele vai dizer que tudo são estados de vibração do agente, do fluido cósmico universal. Não existe uma substância, um fluido calórico, elétrico, magnético, como se acreditava, né? A própria ciência tirou essa possibilidade. Então, tudo são estados de vibração. Então, tem sim na Gênese trechos que são conclusivos. A questão do livre-arbítrio, muitas vezes a gente ouve no meio espírita, o livre-arbítrio foi dado por Deus. E se você faz uso do livre-arbítrio, você erra. Muitas vezes a gente ouve isso. E não é isso. Kardec, aqui na Gênese, ele deixa muito claro o livre-arbítrio como uma conquista gradual e progressiva de cada espírito. E quantas vezes a gente ouve, né? Eu mesma, ontem, no grupo de sexta, contei para as meninas uma experiência particular minha, né? Onde meu pai ficou 10 anos em coma e eu ouvi do coordenador. Isso é um resgate do seu pai, ele está pagando. E você também tem que pagar. E depois de anos numa psicofonia, meu pai falou para mim: eu, Juliana, não morri, não foi porque eu estava pagando. Eu não morri porque eu ficava ali tentando voltar no corpo. Eu vi o meu corpo ali deitado, eu me vi em pé do lado do corpo e eu queria voltar. Não existe castigo de Deus. Mas me foi passado isso, e eu fiquei com depressão, porque eu falava, como assim? Então, se Deus está me castigando, Deus não me ama. E se Deus não me ama, é porque eu sou uma pessoa ruim. Assim como eu já vi muitas falas que não tá na obra de Kardec. Não são consoladoras, nem sequer consoladoras, né? Exatamente. Uma outra coisa que aconteceu, que eu contei para as meninas ontem no curso. Então, eu estava dentro do centro e o coordenador falou assim: todo espírito que se suicida, ele vai para o Vale dos Suicidas. E aí, no dia seguinte, 8 horas da manhã, uma paciente minha me liga: Juliana, meu sobrinho se suicidou. É verdade que ele está no Vale? Ele tinha 18 anos, ele ia viver até os 50, 60, ele vai ficar 40 anos sofrendo para pagar? E eu não respondi, porque antes de eu responder para ela, eu me fiz a pergunta do Satiro: em que o Espiritismo consola esta família? Porque se a lei de Deus é determinista e ele se relaciona conosco por castigo e recompensa, não há nada, não há prece, não há consolo. Ele só vai ter que pagar 40 anos no vale. Aí ele está livre. Aí ele pode reencarnar. Então, a não ser que alguém vá lá e resgate você. Exato. Não heterônoma. Completamente heterônomo que a gente tem. Ou seja, esses conceitos novos, eu não cheguei ao final do negócio. A Juliana está bem mais avançada que eu. Eu estou estudando há praticamente um pouco menos de um ano que eu estou estudando. Tudo que eu me defronto passa por questões básicas que a gente vai começar a estudar hoje, agora, sobre as origens. Logo no prefácio, já vai ver sobre a ciência filosófica. O que é isso? A gente já vai discutir isso daí e questionar a religiosa. Logo no começo aqui, você tem a questão religiosa. Porque outra questão que é importante, por exemplo, às vezes a gente lê o livro do Paulo e fala assim, mas de onde ele está tirando essa questão de autonomia, esse espiritualismo racional? Eu nunca vi isso no livro de Kardec. E porque quando eu vi o Paulo a primeira vez no seminário, eu pensei isso. Eu falei, nossa, mas eu sou psicóloga, eu nunca aprendi isso na faculdade. Nunca ouvi falar de Bery de Bihan, Victor Cousin, Roé Collard. Nunca. Para mim, a psicologia nasceu com Freud em 1910, mais ou menos ali um Piaget e um Augusto Comte, que é passado. Sócrates, Platão. É assim que se inicia o estudo. Depois vem Jung falando de Deus, que é quase considerado um louco por Freud, né? Quando ele escreve o livro sobre Jó. Então, ele é considerado um místico, né? Porque ele está falando em Deus. E aí, quando o Paulo trouxe tudo isso,
E eu fui durante muito tempo ouvindo, estudando, e aí eu reestudei toda a Gênese por mais de 3 vezes, reestudando o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Então tá lá, e em conjunto a Revista Espírita. Então tá lá no ano de 64, 63, que é a Revista Espírita que eu mais gosto, no ano de 65, ele traz trechos explicando o espiritualismo racional, né? Porque a maioria dos espíritas não lê a Revista Espírita. Eu mesma, nos meus primeiros cursos, é tudo estudo dirigido, com pergunta e resposta. Eu não lia, eu tinha referência, eu ia lá. O livro. Agora que eu tô indo. Né? Leia, item por item, o que será? Então, Kardec, às vezes, ele fala assim na Revista Espírita, segundo tal doutrina, e aqui na Gênese a gente vai ver isso, principalmente ali na parte do instinto, segundo tal doutrina, ela fala isso, segundo tal doutrina, fala aquilo. Se a gente não tiver esse entendimento do contexto histórico dele, eu boio, porque eu não sei de que doutrina ele está falando. Essa doutrina tem... Que raiva! Entendeu? Então, e quando a gente pega ali o Livro dos Espíritos, bem no comecinho, na primeira introdução de Kardec ali, que ele vai trazer o debate sobre a alma, tá lá. Qual é a visão que ele fundamenta? No espiritualismo. Então, ele coloca a visão materialista, a visão panteísta e a visão do espiritualismo. E ele fundamenta, né? Ele fala que o entendimento dele como alma é muito próxima do que o espiritualismo está falando. E em vários trechos da Revista Espírita, a gente vê Kardec colocando o espiritismo como um continuador das ideias espiritualistas. Só que aí, quando a gente estuda o espiritualismo racional, os livros do Paul Janet, né, os livros do Eduardo, Investigações de Psicologia, no do Eduardo é um livro bem complexo, bem mais difícil de entendimento, pelo menos para mim foi. Mas ele vai trabalhar as questões da vontade, vai falar do Biham, né? E o Paul Janet não, ele já é uma leitura estruturada exatamente como o Livro dos Espíritos. Deixa eu voltar para a gente aproveitar meia hora para iniciar esse estudo sobre o que a Juliana está falando, que é logo no começo da apresentação, vocês estão vendo aí? Já vai ter isso. Já vai ter isso, entendeu? Né? Logo no começo aqui, eu frisei uma parte aqui. A religião adversária da ciência respondia pelo mistério a todas as perguntas da filosofia cética. Ela violava a natureza, distorcendo-as segundo suas fantasias, para delas obter uma explicação defeituosa de seus ensinamentos. Vocês, inversamente, se dedicam à ciência, o espiritismo, aceitando todos os seus ensinamentos, sem exceção, abrindo os caminhos que eles supunham. Tal será o efeito dessa nova obra. Então, ele começa já a falar aqui sobre essa questão de que as religiões são dogmáticas, a heteronomia, ela tornou as religiões dogmáticas também, tá? E o espiritismo não tem essa base, inclusive religiosa, mas à frente ele toca nesse vídeo. Tá? Esse vídeo que eu botei hoje lá, do tríplice aspecto da doutrina, que o Paulo falou recentemente esse ano, e ele explica isso, ele coloca as falas exatas, né? A gente não vai conseguir concluir tudo hoje, então vocês vão ter tempo de dar uma olhada lá e ver os argumentos com as citações de Kardec, que ele coloca muito bem lá, algumas delas estão aqui. Né? Então, assim, indo adiante, isso aqui não é Paulo, é São Luís, tá? Que eu acabei de ler para vocês. É São Luís, Paris, 1867, que falou isso, tá? O derradeiro conclusivo do livro de Allan Kardec, aqui, se eu não me engano, é a parte do Paulo, tá? Só para lembrar para vocês aqui, eu frisei aqui, desde 1863, Allan Kardec já fora avisado antecipadamente pelos espíritos dos obstáculos que seriam enfrentados pela causa espírita, em mensagem do espírito Erasto. Ou seja, Kardec foi avisado dessa adulteração, desse tipo de coisa, tudo isso que aconteceu com a doutrina lá atrás, né? Então, vocês encontram isso bem no começo da Gênese da FEAL, né? Isso aqui é uma introdução feita, se não me engano, pelo Paulo. Eu não vou ler para vocês aqui. E aqui essa apresentação, tá?
que eu vou lá para o prefácio. Aqui fala isso, mas vamos lá para o prefácio que fala sobre... Aqui são 4 apresentações que são feitas pelo Paulo, a primeira. A segunda, os fatos e as provas irrefutáveis, remete ao que a gente falou da adulteração, né, que é da Simone Privato. E a terceira e a quarta são 2 advogados que falam sobre a questão legal toda, da moral, do editor, etc. Tá? Então vamos lá para o prefácio direto. São outras 2 pessoas que fizeram esse prefácio. Que a gente já debateu esse ponto aí. O prefácio a essa edição, aí sim, começa, logo de cara. Mas o Espiritismo não é ele mesmo uma ciência? Um amplo e caloroso debate sobre essa questão desde 150 anos. Esse debate aqui a gente começou lá, quem acompanhou, né, a gente já colocou algumas coisas lá. A solução, porém, é a recuperação do cenário cultural do tempo de Kardec. Eu nunca ia conseguir entender sem entender que era o tempo de Kardec. Muitas das coisas que a Juliana falou. O que é a ciência filosófica? O que acontecia com a ciência na época? Era igual à nossa? A gente hoje uma ciência onde a gente é materialista. Então, automaticamente, a gente descarta. Não, se vier uma coisa espiritualista, não é ciência, é religião. Não é assim que a gente pensa? É alguma coisa religiosa. E não era assim que eles pensavam na época de Kardec, quando o espiritismo surgiu. Existiam 3 ciências, que a gente vai ver aqui, e uma delas era espiritualista. Durante pelo menos um período de 30 anos. A coisa era tão grande que o imperador, com os políticos, com os religiosos e com a academia materialista, se uniram e baniram da universidade a ciência espiritualista. Logo após Kardec falecer, coincidentemente. Então, aí sumiu de vez. Entendeu? A própria base da psicologia, que a Juliana falou aí, ela tem uma base no espiritualismo, que foi abandonado completamente. Você só conhece Freud. Você não conhece o que vem antes de Freud, que foi conhecido por Freud nessa época, né? Então, aqui ele fala, né? Porém, está na recuperação do cenário cultural do tempo de Kardec, para compreender o significado, seu significado mais profundo, afirmou Kardec em sua primeira revista espírita. Então, aqui na Gênesis, no prefácio, esse aqui é um resumo, um prefácio do Paulo, ele já cita a revista espírita. Aqui você tem, né, é de 58, tá? Página 15. Aí, lendo Kardec, talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata. Naquela época, você tinha 3 ciências: ciência exata, naturais e filosóficas. Tá? Se não me engano, é isso. Moral, chamava de moral. Ciência moral, também chamada de ciência, que depois veio a ser ciências humanas. Dessas 3 ciências, só a ciência moral era espiritualista. As 2 outras, a ciência exata era matemática. E a ciência natural era a química e a física baseados, tomando por base a matemática. Mas eles eram ciências materialistas, só para vocês terem ideia. A moral, não. Que deu origem à ciência filosófica. E ele segue, né? Sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata. Não adianta, até materialista. Está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo, experimentá-lo, como uma análise química, como um problema matemático. Já é muito que tenham de uma ciência filosófica. Então, na época, isso era ciência. Depois foi tirado da gente isso. A ciência filosófica existia naquela época. A gente vai compreender mais para frente o que é isso, qual o significado dessa ciência, o que é essa ciência, o que ela tinha por trás, quais eram os pressupostos. E aí, quando você começa a estudar esses pressupostos, não sei se vocês viram aí, vocês viram várias referências, já no prefácio, que esses pressupostos, eles eram... Opa, peraí, um minutinho. Desculpa, tem gente querendo entrar. Pronto, já admiti.
Esses pressupostos, muitos deles você conhece, que não são de Kardec, são dessa ciência. Então, são antes do espiritismo existir, isso já tinha sido dito nas ciências filosóficas. A nossa base é isso. Um outro fato interessante, quem quiser falar, fala, tá? Vocês deram uma lida no prefácio, devem ter visto isso também. Quer dizer, outro fato interessante que eu acho que é importante é o seguinte: o que é o espiritismo quando ele nasceu? Ele é uma resposta a todo o materialismo, uma resposta a uma moral que existia na igreja, que as pessoas não se davam por satisfeitas. E como é que você vai focar o espiritismo para que uma resposta a essa igreja, por exemplo, essa moral que vinha da igreja, que é isso que a Juliana comentou várias vezes aqui. Você vai basear o espiritismo na ciência e vai discutir com filosofia. Tá? E aí surge, nessa hora, começa a surgir surgiu, né, essa questão autônoma. Aonde? Na universidade. Ela já existia. Então, não foi o espiritismo que trouxe isso. Isso já existia como ciência na universidade, em Sorbonne. Isso era ensinado para os jovens nas escolas na França. Tanto que foi banido por decreto. Depois que Kardec morreu, coincidentemente, não tem nada a ver com a morte de Kardec, eles conseguiram banir por decreto essa ciência espiritualista, o espiritualismo racional, tirado das universidades. Pronto, aí acabou. Aí em diante, tudo era materialismo. Tanto que a própria psicologia, que cresceu muito nessa época, né, em psicologia, filosofia, essa parte toda foi suprimida. Por isso que a gente nunca estudou isso. Eu estudei filosofia um pouco, eu sou comunicólogo, estudei várias cadeiras de filosofia. Eu nunca ouvi nenhum desses nomes na minha vida. Falei, mas eu nunca ouvi sobre isso. Entendeu? E é verdade, por isso. Porque sumiu, tirou da gente. Os materialistas se ativeram a isso. Isso era muito conveniente, por outros motivos, a igreja. Está ligado à questão da moral heterônoma que eles pregavam. Você tem que ser subserviente a Deus. Você tem que fazer o que Deus quer. Lembra? Você é culpado. Você tem culpa. Você errou. Alguém vai te salvar, mas você tem que ser bonzinho. Então, fica quietinho aí e seja bonzinho. Tem toda uma questão de dominação aí que está envolvida desde aquela época lá. E isso existe antes do espiritismo. A resposta foi essa ciência nasceu o espiritismo anda de mão dada com essa ciência e seguiu o espiritismo com esses conceitos. Né? Já há muito tempo, já lemos essa parte aqui. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o caderno. O que eu acabei de falar. Mas o mesmo não ocorria no século XIX na França, quando desde aproximadamente 1830 a filosofia oficial adotada era o espiritualismo racional. Foi uma reação ao materialismo radical, que tomou tanto a universidade quanto a cultura desde a Revolução Francesa, explica Kardec. Isso é Kardec. Desde um século, a sociedade era trabalhada pelas ideias materialistas. A incredulidade era moda. Tá? Ou seja, só lembrando, o que o materialismo e essa questão da incredulidade, as pessoas aceitavam as coisas, nos trouxe? Nos trouxe a fé cega. Vocês entendem isso? Ou seja, a fé cega é aceita o que a gente está dizendo para você. Eu sei o que eu estou falando. Tá? Explica Kardec. Desde um século, a sociedade era trabalhada pelas ideias materialistas, a incredulidade era moda. Todas as coisas extremas têm sua reação quando não estão na verdade. Sua reação quando não estão na verdade. Né? As ideias materialistas tinham chegado ao seu apogeu naquele momento. Percebendo que elas não davam o que delas se esperava. Ninguém complementava mais nada no materialismo. E não respondia os anseios que nós tínhamos naquela época, né? Que o ser humano tinha, né? Ela não dava o que dele se esperava. Daí uma aspiração para o desconhecido
e uma reação inevitável para as ideias espiritualistas. E daí se começou a criar essa ciência ao ponto de se estudar isso na universidade por décadas. O espiritismo surgiu em hora própria e adequada, que era exatamente esse momento. Foi quando surgiu o espiritismo. Quando por uma fé raciocinada e a discussão da crença. Ou seja, crer por crer, não. Fé cega, não. Eu quero uma fé raciocinada, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Por isso. Né? A filosofia, esse espiritualismo racional, estudava tudo isso, com a psicologia, com a filosofia. Né? Por isso que a psicologia, lá naquela época, ela era uma psicologia espiritual. Ela assumia que nós tínhamos uma alma. Percebe? Hoje em dia, a psicologia não assume que a gente tem uma alma. O máximo que Freud fez, explicação da doutora Juliana aí, que ela me explicou, eu estava com essa dúvida, foi trabalhar do ego, onde ela beliscava na questão espiritual pelo ego. Fora isso, acabou. Freud é materialista, completamente materialista. Tá? Inclusive, bom, vamos tocar adiante. O Freud, ele coloca o ser humano dentro de uma visão egoísta. Então, ele coloca que o ser humano já nasce egoísta, né? E a gente vai ver este debate no livro do Paul Janet. Porque existia primeiro o domínio da igreja, que era quem produzia o conhecimento. Quando surge a ciência, há esse rompimento. Então, é a ciência que vai começar a produzir conhecimento. Que a gente vai ver isso bem no capítulo da revelação espírita, né? Os caracteres da revelação espírita. E aí, quando surge o movimento do espiritualismo racional, aonde o Birhan, né, ele prova a diferença entre as questões da percepção e as sensações. Sensações é o físico, tá ligado ao corpo, à matéria. Percepções são da alma. Então, o Birhan traz todo esse estudo que, em verdade, dentro da psicologia, tem-se um entendimento que nasceu de Freud, né? Que ele que traz as questões do inconsciente, conteúdos inconscientes e de ego superego, né? Só que, se a gente pensar o inconsciente, né? Os conteúdos inconscientes estão na alma, não no corpo. E Freud, né, na teoria dele, não vai considerar a questão da alma como um espírito, né? Como se considerava nos livros do espiritualismo racional, quando a gente vê. Então, o estudo do espiritualismo tem uma matéria, né, que chama Teodiceia, ele vai estudar Deus. Então, como que eles vão estudar Deus? A partir do princípio, eles usam 2 métodos, e um deles é o método da negação, né, que eles falam. Então, eu vou estudar Deus, não mais um Deus religioso das religiões, né? Porque eu não tenho como estudar Deus na sua essência, porque eu não o vejo. Mas, através do estudo da negação, então, assim, se eu sou bom, Deus é a suprema bondade. Se eu estou preso na matéria, Deus é imaterial. Se eu sou a criatura, Deus é o criador. Então, é este debate sobre Deus, de uma visão filosófica, que a gente vai perceber dentro do espiritualismo racional, principalmente no livro do Paul Janet. Então, por isso que existia essas circunstâncias favoráveis, porque existia um questionamento interno. Tá, mas e se o corpo não há? Porque o materialista diz assim, tudo é uma secreção do cérebro e a moral é fundamentada em busca de dor, fugir da dor e ir em busca do prazer. O que a moral da igreja diz? Eu tenho que buscar a recompensa de Deus e fugir do castigo, né? E tudo isso tá fora de mim, porque no materialismo o que me diz o que eu fazer é a lei. Eu tenho que seguir a lei. E na igreja é o que está escrito lá na Bíblia, né? Então, essas duas tipos de relação. No espiritualismo racional, a gente vai ver esse debate da questão de dor e prazer. Então, o Paul Janet, ele fala assim, o prazer, ele é bom, mas ele não é o princípio do bem. Então, a moral, ela tem que se fundamentar no ato do dever, no ato livre e consciente, quando eu escolho, né, um ato refletido,
escolhido da alma. Porque quando eu sou movida por dor e prazer, sensações do corpo, né? Ou as questões voltadas à minha conservação da minha espécie, eu estou agindo muito mais próximo de um animal do que de um ser humano, porque o ser humano ele tem que fazer o uso da razão. Mas o debate daquela época, a dúvida era assim, se existe a alma, por que umas são inteligentes e outras não? Por que umas têm uma moralidade desenvolvida e outras não? E aí que entra o espiritismo explicando que a alma não é criada perfeita, como a igreja diz, e sofreu a queda, né? Que também está associada à ideia de Mustang. Então, a encarnação ela é vista como um castigo. Você está aqui para pagar. Então, o nosso mundo ele não vai evoluir. E Kardec diz ao contrário, né? Da mesma forma que o homem evolui na sua inteligência, ele vai contribuindo para um desenvolvimento também no mundo onde ele habita. Isso. Esse ponto que a Juliana falou, pelo menos para mim, deixa eu tentar colaborar, é um dos primeiros pontos que a gente se encontra em conflito, entendeu? A confusão que a gente tem é essa afirmação aí. Então, eu não tenho que voltar a me reencarnar para me tornar melhor? Quer dizer, isso é um castigo. Não tem. Você vai entender mais adiante, pelo que o Kardec nos deixou, na Gênese, que você não tem que passar por isso. Aí não foram espiritualistas. Kardec incorporou isso, os espíritos nos disseram, isso foi adulterado na Gênese. Você é autônomo, você é livre. Você não pode, Kardec coloca... no início, ser culpado de nada quando você começa a encarnar, porque você não tem livre-arbítrio. Você desenvolve o livre-arbítrio. Se você não tem ainda não tem a inteligência e a vontade para fazer as escolhas certas, você tem hábitos condicionados. Então, você não pode ser culpado. Você vai culpar um animal por atacar alguém, por uma reação dele? Não pode. Ele não tem ação. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem essa inteligência. Entendeu? Nós também éramos assim no começo. Após uma dezena, uma centena, milhares de vidas, nós fomos adquirindo um livre-arbítrio. E isso aí nenhuma religião fala isso. E a moral heterônoma trabalha justamente nesse ponto, por exemplo. Um dos pontos que ela trabalha. Você nasce perfeito, com todo o livre-arbítrio. E você está encarnando porque você fez coisa errada. E você vai continuar encarnando porque você continua fazendo coisa errada. Isso daí parece com o quê? Parece com aquilo que a Juliana acabou de falar, com a igreja do passado, que é a mesma igreja de hoje, que é a moral heterônoma. Você é culpado e você vai ser castigado. Os materialistas estão alinhados com isso. Ele falava, siga Deus. Os materialistas falam, siga a lei. Ou seja, se você tem que seguir a lei, você tem que ter alguém que vai saber o que é bom para você ser uma pessoa boa na sociedade. Então, passa por aí, percebe? Esse é o primeiro. Um dos primeiros pontos que eu me peguei foi esse. Falei, então, peraí, então eu não tenho que pagar os meus erros de hoje? Não tem. Você não volta por isso. Foi o depoimento que ela deu na situação dela, que ela narrou 2 fatos que aconteceram. No capítulo 3, isso que o Satiro está falando, o Kardec vai fundamentar assim, ó. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade por seus atos. Então, se eu ler a Gênese sem esse trecho que foi retirado, ela não é conclusiva. Ela pode estar lá a ideia da questão do livre-arbítrio, do instinto, que ele vai enfraquecer, mas o fechamento que Kardec dá sobre o uso do seu livre-arbítrio não está ali na Gênese, está retirado. E a gente vai vendo durante o estudo da Gênese que Kardec coloca, né, primeiro que ele vai colocar que estamos na gestação da moralidade, ou seja, estamos entrando num período de conscientização que somos espíritos, que temos responsabilidades na nossa encarnação, né, que estamos aqui para desenvolver e que a gente tem que dar muito mais
atenção às questões do espírito do que às questões materiais. Tá. E ele coloca muito claro, a reencarnação é uma necessidade, né, para o espírito. A Mel quer falar. Mel, fala aí, Mel. Não, aproveitando, né, essas colocações, aí ela pergunta a questão da Mônica, né? A gente já tem tudo isso da literatura de Kardec. Porém, eu queria colocar até como um depoimento pessoal. O lugar onde eu frequento, já há 17 anos que eu fiz o curso de médiuns, continuo fazendo alguns estudos, não leu em momento nenhum Kardec e nem propôs a leitura. Então, nós estamos tendo um recrudescimento nesse sentido. A gente não está sendo proposto a estudar Kardec. Eu acho que esse movimento, né, que o Paulo tem feito tem nos colocado em contato novamente com as origens, porque está perdendo muito as origens, né? A gente está se baseando muito em Chico Xavier, se baseando em outros autores, mas deixa de estudar completamente. Não, nesses 17 anos, eu ouvi pouquíssimo sobre Kardec. Só, assim, algumas linhas do Livro dos Espíritos. E não foi colocado em momento nenhum a leitura. Então, nós fazemos grupos de estudos, grupos de oração, onde a gente estuda alguns trechos, e nenhum livro do Kardec é estudado. Então, acho que isso é extremamente relevante, assim. Essa nova versão vem nos trazer, né, esse reencontro com Kardec, porque estava já sendo deixado de lado, né? Eu não sei, eu estou falando pela minha experiência, eu até queria ouvir outras experiências para saber se isso é uma coisa comum também nos centros onde as pessoas estão frequentando, né? E ficou para mim uma dúvida muito grande. Perguntei até para um coordenador, né, do curso, né, que eu faço, tá? Por que a gente não estuda Kardec? E não me deram resposta. A gente já estudou há muitos anos atrás. Eu falei, muitos anos? Eu estou 17, eu nunca vi nada disso, né? Que a gente não levanta esse questionamento. E eu acho que tem muito a ver com a questão heterônoma, porque Kardec vem colocando coisas que outros livros não deixam tão claro, né? A gente não consegue fazer essas inferências sobre a moral heterônoma e autônoma apenas com o livro de Chico Xavier. Fica muito mais difícil, fica complexa essa colocação. Achei interessante já colocar, porque a fala da Mônica achei muito pertinente. Mas isso já está, mas a gente já nem está mais estudando Kardec, né? Mônica. E porque, assim, eu acho difícil, como é que consegue um centro espírita ensinar espiritismo sem a codificação de Kardec, né? Pessoal, deixa eu puxar de volta aqui. A gente tem essas situações em vários centros, eu também tive no meu aí. Vamos só voltar ao nosso ponto aqui, é justamente descobrir isso aí. Exatamente que pontos a gente Eu posso falar, Satiro? Pode, Mônica. Nos anos 70, houve um grande problema dentro da FEB, porque os rustanguistas, dentro da FEB, eles ainda fazem faziam na época eles editavam, né, as obras do Rustang, em paralelo com as do Kardec. E dentro da FEB existem os grupos, os rustanguistas. Eles estudam Rustang e é um grupo relativamente forte, né? Isso. Nos anos 70, o que eles queriam? Eles queriam que publicassem os livros e divulgassem as ideias do Rustang por todos os centros espíritas, assim como faziam com as obras do Kardec. E aqueles que participavam, os integrantes das diferentes federações, né, ficaram assustados, porque o volume e a pressão dos rustanguistas estava muito grande. Aí, o presidente da época, um ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que já estava desencarnado, trouxe uma comunicação, disse que o que precisava era voltar a estudar Kardec. Não podia se deixar de estudar Kardec. Só que aí, o que eles fizeram? Os representantes dessa federativa foram para a federação e, para burlar essa situação, eles lançaram uma grande ideia, na época, de fazer as apostilas do Oeste.
Com as apostilas do ESD, eles acharam que eles driblariam a questão do rustanguismo. E apagariam, então, abafaria essa história, começaram a discutir os cursos, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita, só que essa não foi a ideia original trazida por este presidente de federação. Era estudar Kardec, e não através de apostila, mas estudar Kardec. E aí, então, o que aconteceu? Nesse mesmo tempo, a FEB começou a mobilizar a sua editora. E com a editora, vender cursos é muito melhor, porque cursos é garantido comprar apostila. E o volume de dinheiro, a FEB passou de uma instituição religiosa e ela passou a ser, então, agora uma instituição que ganha dinheiro por causa da sua editora. E foi uma revolução profunda dentro da FEB, essa questão da editora. Ela passa a ser uma instituição lucrativa. E aí é muito mais lucrativo para a FEB investir no ESD. Então, esta ideia foi vendida para todas as federativas. Por isso que é um crime você falar estudar Kardec nas federativas. Porque eles trazem, né, da FEB original esta questão de estudar nas apostilas, porque para a FEB é interessante financeiramente isso aí. E aí, então, por muitos anos, se a gente olhar, se você pegar o seu ESD, tem foi uma moça, uma senhora que foi vice-presidente por 30 anos da federação. Enquanto aquela mulher teve lá dentro da federação, o ESD teve seu corpo. São 30 anos. Quando ela desencarna, aí começa dentro da FEB uma tentativa de mudar e voltar a estudar Kardec novamente. Então, só que aí começou um movimento lá dentro da própria FEB, só que eles encontram um obstáculo quando eles chegam junto à parte da editora, porque a editora tem força financeira. Então, todos os argumentos que esses defensores do estudo de Kardec na origem, eles trazem essa ideia, né, de voltar lá na sua origem, estudar Kardec mesmo. Eles se barram com o lobby da editora, que é muito forte. Mas, mesmo assim, eles já começam um movimento. Inclusive, aqui em Florianópolis, há uns 2 anos atrás, vieram 2 mulheres, 2 senhoras, tentar voltar a estudar. E aí elas puseram todas as fotos das obras de Kardec, né? E eu cheguei e sentei, porque nos grupos que eu participo aqui, eu não sou de Santa Catarina, eu sou de São Paulo, no interior de São Paulo, no interior de São Paulo não tem federação, lá é USE. É USE. Então a FEB não tem não tem uma mão muito forte lá no interior. Então lá a gente estudava Kardec na sua origem, que é os livros. Quando eu cheguei aqui, que fui estudar, eu queria pôr Kardec, eu não conseguia. Então, o que eu fazia? No ESD, eu punha meia hora de ESD, meia hora de Kardec. Assim, eles me deixavam fazer, né? E aí, então, quer dizer, eu introduzi o Kardec de uma forma... Estava ali, infiltrando, né? Olha só, infiltrar Kardec. É estranho isso, né? É estranho. E aí, eu fui nessa reunião dessas 2 senhoras. E aí eu cheguei lá, aquele monte elas eram representantes da FEB, com aquele monte de livro do Kardec, e falei, o que vocês estão falando sobre o Kardec? Cadê os ESD? Cadê as apostilas do ESD? Acabou? Aí elas se assustaram. Não sabe o que é? É que nós estamos começando uma nova campanha, mas é assim, na surdina. E a gente está começando aqui pelo Sul, porque tudo começou aqui no Sul. Então a gente está começando aqui pelo Sul, para ver se a gente introduz Kardec novamente. Então, porque é muito forte esse lobby financeiro dentro da própria FEB, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando envolve dinheiro, vira instituição com fins lucrativos, e aí o que prepondera o que dá mais dinheiro. É bem isso mesmo. Lembrando o Lemarri, né? Fez essa confusão toda envolvendo por causa de falta de dinheiro, e ele queria ganhar grana. Estudando lá atrás, eles vão ver que
começou lá atrás já com Le Marie, essa confusão. Mas que seja. O aspecto político, que é sempre importante a gente, para entender o nosso cotidiano, eu quero voltar para o seguinte. Nós estamos estudar Kardec, pelo amor de Deus, entendeu? E não estudar. Assim, tanto que a proposta aqui é ter as referências dos livros que são esses, Autonomia, basicamente Autonomia. Eu não citei o legado de Allan Kardec, porque ele é muito pontual nessa questão da interação, que não é objeto desse estudo aqui, né? Já falamos que tínhamos para falar sobre isso. O outro grupo foi a mesma coisa, a gente falou durante uns 20, 30 minutos sobre isso, tiramos as dúvidas. Mas é retomar o aprendizado que a gente não teve. Não sei se vocês, com esse começo que eu e a Juliana falamos algumas coisas, vocês começam a entender a profundidade das mudanças que foram em nós, ou seja, desse conhecimento que foi retirado da gente. É isso que a gente vai estudar. Nesse prefácio aqui, a gente está acabando agora. Acabou nesse momento o estudo, mas eu vou dar 5 minutinhos mais, por favor. Então, eu queria ver com vocês o seguinte. Eu sugiro que vocês deem uma lida nesse prefácio da onde a gente viu aqui, né? Ou seja, do prefácio a essa edição. Vocês vão ver um compilado muito bom do Paulo sobre isso. E acho que complementa bem aquele vídeo que eu propus para vocês. Eu botei no grupo, mas eu coloquei lá no grupo do Facebook também, até com um comentário meu, até um pouquinho, eu editei um pouco maior, sobre a minha opinião, as dúvidas, que lá nesse vídeo, 40 minutos mais ou menos, que você vai ter, ele revela esses aspectos de como é que a ciência começou lá atrás, da questão do aspecto triplo, do tríplice aspecto da doutrina, que a gente tanto fala. Entendeu? Só para instigar vocês, tem um trecho que o Paulo fala, que o Paulo traz, e que é o trecho de Kardec, né? Onde, logo de cara, ele diz assim, de que os motivos são aqueles que o Edson, por exemplo, copiou, né? Ele colocou lá no texto, de que sim, é uma ciência, é uma filosofia, mas não é uma religião. E ele fala mais sobre isso. O Paulo explica bem isso e você vai achar isso na obra de Kardec. Se vocês buscarem no livro da FEAL, por aí eu estou aprendendo muito. Os artigos que são indicados das revistas espíritas apontam para vários pontos. Como é que os católicos viam espiritismo naquela época? Baseado em que esses temas que a Juliana falou são importantes. Eles são mais importantes mais à frente. O importante agora, eu acho, na minha opinião, tentando dar uma colaboração para o estudo de vocês se atenham a esse fato de que nós somos ciência, principalmente em filosofia, muito mais do que religião. Ou seja, lembra aquilo que ensinaram para a gente quando a gente chegou no Centro Espírita? Me ensinaram isso, mas nunca aprofundaram esse conceito em mim. É isso que eu descubro hoje. Só acredite naquilo que você tiver comprovação, que você sentir que você entendeu. Apesar de dizer isso para a gente, eu descobri que tem uma série de coisas que eu acredito e não tem comprovação. Eu nunca fui comprovar. E hoje eu estou tendo a chance de, entendendo esse contexto cultural, científico, do início dos tempos lá do Espiritismo, eu sei onde está vindo as coisas. Então, eu acho que essa é a importância. E esse prefácio fala justamente disso. E a Gênese é a última obra de Kardec. Eles pediram para ele não mexer, tem psicografia para ele não mexer, que foi dito o contrário até, né? Que os espíritos tinham pedido para mexer, por isso Kardec mexeu, que a gente já viu que é uma mentira, para ele não mexer. E esse aí é onde está esse aspecto da moral. É baseada numa moral que é baseada na ciência. Esse é o principal ponto que vocês vão perceber já no prefácio aqui, que, na minha opinião, minha colaboração, se alguém mais leu, estudou, por favor, colabore. Né? Não sou eu palestrante aqui, nem a Juliana, nós dois. A gente está colaborando com o que a gente sabe, tentando organizar essa questão científica é assim, se estudava os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo. Quais são os atos desse espírito humano, como que ele se comporta, como que ele se desenvolve, né? E quando a gente vai aprofundar
principalmente naquela questão, né, do vídeo do Divaldo, quando ele fala do espiritismo como trazendo a moral do Cristo, né? Então a gente vai ver essa questão muito clara no primeiro capítulo, né? Onde ele coloca o espiritismo, coloca a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Cristo, a terceira revelação o espiritismo. Mas ele questiona, o espiritismo, ele é uma revelação messiânica, no sentido litúrgico da palavra, né? E aí ele vai trazer a ciência para fundamentar. Não, o espiritismo é uma revelação científica no sentido de revelar, tirar o véu daquilo que estava oculto, que não se tinha o conhecimento, né? Então, as consequências, né, que se estuda, que se traz, são as consequências morais, né? Mas o entendimento do Cristo, a gente não vai estudar só o Cristo na questão dos milagres, porque e das questões de espírito, porque o Cristo, ele é muito maior do que ele mostrou para nós, né? Mas a verdadeira missão moral dele é no sentido de falar assim, tudo o que eu posso fazer, você também pode, né? E aí é onde entra as faculdades da nossa alma, razão, vontade, senso moral, o livre-arbítrio, e tudo são conquistas nossas através da reencarnação, que é através da reencarnação que a gente vai desenvolver tudo isso. Então, acho que quando a gente entrar bem propriamente dito no primeiro capítulo da Gênese, né, toda essa questão vai ficar bem clara no primeiro capítulo. Justamente. Eu deixo para vocês uma frase, antes da gente encerrar e fazer a oração final. Ao final desse estudo que eu complementei hoje, que a gente não vai conseguir acabar aqui, vamos fazer na semana que vem a continuação, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós somos responsáveis sozinhos por tudo que nos acontece. Não tem ninguém para nos ajudar e não tem ninguém para nos dizer o que fazer e nem puxar para cima. Acho que esse é um ponto muito forte, que a gente vai descobrindo na medida que a gente estuda. Entendeu? Então, agora, espero que vocês tenham um bom estudo, deem uma olhada no vídeo, estudem a obra, a Gênese, esse trecho inicial já que a gente começou hoje, mas não tem problema, eu acho que foi muito bom hoje o estudo, porque a gente falou sobre essas ciências e tudo mais. Vocês começaram a entender as nossas origens, de essas origens que a gente tem. Essas bibliografias eu vou tentar capturar para a gente botar numa folha resumo de cada aula. E essa aula, vocês me perdoem, eu esqueci. Então, quando foi lá para 1 hora de bate-papo, é que eu descobri que eu não estava gravando. Então, a gente perdeu a hora, mas foi sobre adulteração. Não tem problema, vocês já entenderam. Tá? Então, resumindo, o Espiritismo é ciência, filosofia e também um tratado moral. E ele serve de subsídio, vamos dizer dessa maneira por enquanto. Depois vamos completar a sua pergunta. Na próxima aula, espero, já começar a completar. E digamos que ele serve de subsídio, baseado na filosofia, você pode compreender o que é Deus e qual o seu papel aqui, como encarnado, como tudo. Sim. Mas, na verdade, o Espiritismo não é religião. No aspecto litúrgico, não. Religião não é conexão com Deus? Vocês já estudaram isso, né? Sim. Não é conexão com Deus? O que basicamente eu entendo hoje é o seguinte, a nossa conexão com Deus se dá em bases da razão, da lógica, e não em base de acredita que isso conecta você a Deus. Sabe? Algo que isso conecta você a Deus. Não existe isso. Se você não está entendendo o que te conecta a Deus, é porque está faltando você entender mais coisa do Espiritismo aí. Você não está compreendendo ainda essa conexão. Então, ele é a religião nesse sentido, mas não no sentido no outro ali. Kardec fala isso. Lembra que a gente viu no começo lá, que aliás não está gravado aqui, vou deixar registrado, né, já que eu errei e não gravei no início. O Espiritismo chegou no momento onde havia uma resposta da sociedade ao materialismo. Então, foi um momento ideal, onde nascia o espiritualismo racional. O Espiritismo não é a resposta. O Espiritismo faz parte.
ajuda, é um caminho que a gente estudando pode chegar lá. Ele não, a resposta nunca se pretendeu a ser e não é. Não era e não é. Continua não sendo, entendeu? Mas ele toma por base. Se o espiritualismo racional talvez tivesse seguido, a gente talvez teria evoluído muito mais rapidamente, a sociedade. Mas ele foi apagado. Por quê? Porque a moral heterônoma, as pessoas que dominavam o poder, os imperadores, a igreja, queriam o quê? Que a gente fosse subjugado. É que o Kardec tem uma discussão na Revista Espírita, porque para Kardec não importava essa questão se era ou não religião. Isso. Né? Ele é uma filosofia e uma ciência de consequências morais. Né? Então, mas os padres começaram a fazer um problema lá na cidade em razão disso, né? E aí ele disse, se vocês querem tratar como religião, tudo bem, né? Não tem problema, não tem problema nenhum. Só que tem características próprias, né? Se você vai entender como religião ou não, não tem problema, para ele é indiferente, ele deixa bem claro ali, né? Mas mesmo. Para nós, se nós quisermos entender que religião é tudo aquilo que nos liga a Deus, sim, então a doutrina espírita tem essa consequência moral, que é o que nos faz nos aproximarmos ao Pai. Então, ela tem esse objetivo. E a ligação a Deus nos torna seres felizes, que é o que nós estamos todos procurando, sermos felizes. Então, o caminho da felicidade passa pela conexão de Deus, passa. Não acredita nesse dogma. Vai nos entender por quê. Isso está ligado a Deus. A Deus no sentido de Deus age, segundo o Espiritismo, mediante as suas leis, né? Não com castigo e recompensa. Então, se eu estou em conformidade com as leis, eu estou em harmonia, não somente com Deus, mas com o universo. Estou feliz. Né? E a felicidade, ela é uma conquista da alma. Ela não é dada por Deus, né? Então, a gente como um ser social, coletivo, a nossa felicidade não está voltada só em mim como indivíduo, e sim é uma conquista social, né? Depois a gente vai aprofundar nisso, mas a gente ter o entendimento da questão das leis e das forças que regem, que é o que a gente vai ver na uranografia, a gente vê também como Deus atua, né, no universo, e também no capítulo sobre Deus, quando ele vai falar do fluido perispiritual, quando ele vai falar das propriedades do fluido. Bom, então vamos lá. O estudo acabou agora. Tem os últimos, uma carta psicografada que foi enviada pelos espíritos para nós, dizendo que nós temos que estudar esse material bibliográfico da FEAL. Eles mandaram essa recomendação para vocês. Podem acreditar que depois eu passo a carta para vocês. Tá? Então, deem uma olhada nesse material, vejam as revistas. Se vocês tiverem autonomia, vocês vão encontrar alguma coisa a mais. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo de 40 minutos do Paulo. Entendeu? Dá uma resumida. É um vídeo recente, inclusive, que ele gravou agora em junho, começo de junho, se eu não me engano. Está lá, o vídeo eu já publiquei no Facebook e está no WhatsApp. Mas lá no Facebook está lá publicado. E outra recomendação que eu deixo. Se tiverem dúvidas, questionamentos, ou quiserem antecipar alguma questão para seguir adiante no estudo, antes de chegar no dia, coloquem no grupo, no WhatsApp, coloquem a questão lá no Facebook também, para que vocês possam ir colaborando e respondendo. Em certo aspecto, eu prefiro que vá mais coisa para lá, porque lá fica registrado. O WhatsApp a gente apaga, né? A gente vai perder isso. Então, eu vou pedir para que as pessoas tentem colocar essas questões, essas recomendações, essas ideias, essas dúvidas, também no grupo do Facebook, dentro do possível, para que a gente possa deixar um registro disso, para que a gente possa recuperar esse estudo daí, dessas questões todas, tá bom? É isso aí. Quem é que vai fazer aí a oração de encerramento, por favor? Vamos escolher alguém aí. O Greg, a Márcia e a Lídia vão fazer. Eu posso fazer. Não, o Greg, a Márcia e a Lídia vão fazer. Os três. Tá. Deus misericordioso, agradeço de todo o coração esse nosso encontro,
para essa troca de ideias, de conhecimentos, onde a gente aprende tanto, e para tentarmos incluir isso, todos esses ensinamentos em nossa vida diária, tentando entender todos os ensinamentos de Kardec. Obrigada pelo encontro, obrigada pela energia tão positiva que a gente encontra nesses encontros. Que assim seja. Assim seja. Ok? Abraço a todos, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. A Andréia tá aí ainda? Um abraço. Andréia saiu. Oi, estou sim. Andréia, você não tem Facebook? A gente tem publicado, só para você saber, a gente tem publicado lá no WhatsApp. Mas realmente no WhatsApp, as pessoas, você mesmo vai acabar apagando uma hora dessa, né? Isso, até eu estava querendo ver o estudo de quinta-feira para eu dar uma analisada. O vídeo está lá. Balanço meu raciocínio, né? Eu posso publicar de novo o link de terça-feira e esse link eu vou publicar, espero publicar amanhã, vou tentar converter ele hoje à noite. Amanhã eu publico no Facebook e eu estou publicando no WhatsApp também. Só que no WhatsApp você perde, né? Porque vai correndo a linha, vai ficando para trás e se você apagar o material, você vai perder. E lá no Facebook não. Entendeu? Tem bastante coisa ali. Inclusive, sobre o que a gente ia falar hoje, já tem alguns comentários que eu fiz, o Edson colocou. Sim. Gente, só para você saber. Eu vou ver se eu faço o Facebook. Mas, que bom. Eu não interagi hoje um pouco, porque meu computador está com problema na câmera. Aí eu vi com o celular, e no celular fica muito reduzido. O celular, se você deitar o celular, por exemplo, a Tânia está com a gente aí, a Tânia está com o celular em pé. Se você deitar o celular, ele fica com a imagem um pouco mais larga, não completa como a minha, que é a câmera do computador, mas ela fica um pouquinho menor do que a minha, fica melhor. Mas tudo bem, se você quiser mesmo não abrir a câmera, não tem problema, você pode falar, pode entrar, participar e falar, mesmo sem mostrar a câmera, não é esse o problema, tá bom? Eu tenho pouco tempo de doutrina, tenho 7 anos. Ótimo. Vamos aprender juntos. A gente tem um pouco mais, mas não interessa. A gente está aprendendo junto. E, no momento, todos somos novatos. Ok, obrigada. Você é da onde? Você é da onde, André? Eu sou de Volta Redonda. Ah, ótimo. Legal. Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio. Então, tá bom. Que bom. Tá bom? Falamos em qualquer dúvida, entre em contato, fala, pergunta. Eu vou publicar para você agora, no grupo, o vídeo da aula passada, entendeu? Ele está no Facebook. Ah, tá ótimo. Ele está no YouTube. Ele é citado no Facebook, mas ele está numa página no YouTube. Depois eu sigo. Sim. Os vídeos ficam lá. Você vai achar a palestra inicial. Tá ótimo. Fez com o Paulo, está lá. E vai achar o grupo de quinta-feira completo. E espero amanhã, hoje, amanhã de manhã, eu vou publicar essa horinha que a gente bateu o papo aqui, tá bom? Ah, tá ótimo. Obrigado. Aqui, teve uma pergunta aí do assunto. Até tá perguntando se era o restante da introdução e o vídeo para conversar no próximo estudo? Vamos continuar exatamente a mesma coisa. Próximo estudo. É estudar esse... Então tá ótimo. Nós estamos no prefácio ainda, e depois do prefácio vem a introdução, né? Tem a primeira edição publicada, que é Kardec, tá? Aqui é Kardec. Aí depois é que a gente vai passar para o tema adiante. Então, na próxima reunião, semana, acredito que a gente talvez consiga encerrar essa parte. Né? Mas não temos objetivo. Tá, muito obrigada. Tá bom? Obrigado a você. Alguma coisa, Tânia? Posso ajudar? Não, só isso mesmo. Eu ia comentar uma coisa que eu lembrei. Quando eu iniciei o estudo na doutrina, tem um rapaz, hoje ele mudou de lado, mas quando ele